Boa tarde, excelência, senhor presidente, senhor relatora, na pessoa de quem saúdo a todas e todos aqui presentes. Como bem destacado pela colega, a resignação da União tem relação com a ilegitimidade, suposta ilegitimidade para o gozo de um título coletivo oriundo de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal. Alegando a ilegitimidade porque as pessoas não eram residentes ali no estado do Mato Grosso. A questão de início foi, as execuções elas foram sumariamente arquivadas, e o TRF3, revendo essa posição, garantiu a execução do título, e agora estamos aqui numa nova resignação da União. O recurso ele é aviado em dois permissivos, né, o A e o C do 305, violação à legislação federal e suposta disparidade de entendimentos entre tribunais. Nenhuma que devia prosperar. Sobre o item A, legislação federal, eu entendo aqui a necessidade argumentativa da União, mas o esforço é muito grande para esbarrar numa coisa óbvia, que é o 16 da Lei da Ação Civil Pública, que foi julgado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Uma coisa é o Superior Tribunal de Justiça buscar a aplicabilidade do 16, aí sim, está de acordo com o permissivo constitucional de manejo do recurso especial, mas uma vez ausente a norma sobre a qual se funda a pretensão, né, da União por julgamento do tema 1075, como colocado pela colega, eventual atuação do STJ em sentido contrário seria contrariar a jurisprudência do Supremo ou, em outro caso, mexer com matéria constitucional. Porque, diferente do que a União tenta passar a impressão, o que se tem quando você julga a inconstitucionalidade, você afeta a validade, que é um pressuposto da eficácia da coisa. Não é? Então, a discussão sobre essa norma era válida, vigente, né? A época ou não, ela vai esbarrar na discussão constitucional. Hoje não temos essa norma. E naquela época já não era válida. E isso é confirmado, pelo que também pela bancada foi dito, que não houve modulação dos efeitos do tema 1075. Então, aspas, é inconstitucional a aplicação da limitação territorial dos efeitos da sentença proferida em ação civil pública, prevista no artigo 16 da Lei 7347 de 85, com redação dada pela Lei 9494/97. Evidente que, por razões de política, economia, o Supremo poderia modular, mas não foi o caso. E aproveitando aqui, eu entendi, obviamente, com toda deferência, colega, faz parte da... Mas não se trata de acusação de má-fé de beneficiários que buscam um título coletivo. Veja, na origem, as verbas, o 28,86, são verbas de natureza alimentar. São verbas retiradas do patrimônio jurídico alimentar das pessoas, né? Eu sei que normalmente esse julgamento aqui do Supremo do tema 1075, ele vem na leva de julgados sobre a 9494, porque a 9494 ali, aquela questão da liminar, etc., ela trouxe uma grande disparidade de armas, vedação, proibição, assim, prejuízo ao acesso à jurisdição com vantagens inexplicáveis, inconstitucionais para a fazenda pública. É mais uma dessas aqui. E nesse caso, o argumento central ali está de racionalidade da jurisdição, é evitar milhares de repetições de processos, quando, por se dizer assim, até na questão da má-fé, não cabe dizer isso aqui, porque o universo, a gente tem uma segunda mini fase de conhecimento ali, que é os interessados vão se habilitar ali na hora do cumprimento. Então é justamente no trânsito em julgado que as pessoas vão requerer, né, o benefício para elas. Então, assim, não tem nada que não seja dentro do conjunto do microcosmo do processo coletivo. O 16, ele deve ser lido em conjunto com o dispositivo da sentença e o que permite essa execução. Não fosse assim, o TRF3 não tinha nos dado conhecimento. Então, assim, não tem discussão de legislação federal aqui. A discussão da União deveria, se fosse o caso, subir para recurso extraordinário, ou, como a parte disse, ação rescisória não foi feita, e embargos rescisórios também não. Então, o permissivo A aqui não é atendido. E no C, na divergência, eu fiz um recorte bem breve aqui da jurisprudência desse semestre, que a gente entende dominante desse tribunal, especificamente em relação a esse caso. Me permitam aqui. Eu tenho agravo interno no ARESP 2996249, relator ministro Teodoro, segunda turma, julgado em 11 de março de 2026. Agravo interno no RESP 2237669, relatora ministra Regina, primeira turma, julgada em 9 de fevereiro de 2026. ARESP
3, 119, 793, ministro Teodoro, decisão do monocrático de 19 de fevereiro de 2026. Outra monocrática do ministro Belize, no 3148421, de 19 de março de 2026. Aqui, colegiado, agravo interno no ARES 3024385, do ministro Francisco Falcão, segunda turma, julgado em 18 de março. Por fim, outra, essa aqui só de novembro, 17 de novembro de 2005, só para fechar o semestre, do ministro Sérgio Cuquina, no ARES 3.028.510. Então, o que nós temos aqui, na verdade, pela súmula 83, aqui não temos divergência suficiente. Na verdade, o julgamento do TRF3 está em consonância com o entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça. Não deveria ter sido sequer admitido esse recurso no mérito. Mas, assim, para fechar qualquer tipo de dúvida, o que a União pede, ao contrário do que passa a impressão, é uma interpretação impossível do dispositivo da sentença, que não tem essa limitação e, portanto, deve ser lido agora com o processo coletivo da Lei da Ação Civil Pública, com o regime de processo coletivo que permite, se a sentença sim ou não diz, o dispositivo da sentença, esse tipo de execução. Vamos lá, não tem a limitação. Diz a sentença, aspas, julgo procedente, apresentação, para o fim de condenar os réus a incorporar o percentual de 28,86 às remunerações de seus servidores ativos e inativos pensionistas, não litigantes em outras ações ou cujas ações sejam suspensas e não firmatários de acordo, a partir de janeiro de 93, com reflexo, respeitadas as datas de admissões e descontadas as reposições já feitas por força da lei tais, sem custas e sem honorários, ponto. Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição. Ponto. Não tem a limitação, portanto. Aplicado, então, agora, o regime julgado como coerente pelo Supremo Tribunal Federal para o gozo desse título coletivo, não há sequer divergência suficiente que justifique a mudança aqui. Então, o que pedimos aqui é estabilidade, coerência, integridade com a jurisprudência dominante recente aqui do STJ, para que se mantenha esse gozo dessa sentença coletiva, porque eu sei que sempre, emociona os dados da União sobre tanto de beneficiários, mas a questão aqui é que, no fundo, estamos tratando de verbas alimentares que foram retiradas indevidamente do salário desses servidores, conforme a tese de fundo, que já há muito tempo é consolidada em todas as cortes sobre essa questão dos 28,86. Então, não tem novidade, não tem prejuízo, não tem dano injustificável para a União. Muito obrigado.